Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e em mais uma aula de Geografia. E hoje nós vamos ver um assunto bem interessante, né? Vamos ver as transformações do trabalho, né? Como ele influenciou na questão agrícola, urbana também, por que não, tá bom? Hoje eu não trouxe a minha claquete, acabei esquecendo que é a minha marca, né? Mas tudo bem, vamos seguir na aula, ok? Então, alunos, o conceito de trabalho, né, ele foi se transformando bastante ao longo da história. Quando a gente vê lá nas aulas de história, por exemplo, né, pegando um pouquinho de conceitos de outras matérias, a gente vê que o trabalho, basicamente, era um trabalho camponês, né, era um trabalho agrícola, né, agrícola, voltado ao campo, tá? Só que, durante um tempo, teve alguns processos que causou uma revolução agrícola, né? O uso da terra foi sendo transformado aos poucos. Inclusive, se acreditava há um bom tempo atrás que não haveria alimentos para todos, né? Só que hoje em dia, que a gente percebe que a capacidade de produção de alimentos ela é bem alta. Se existe fome hoje, é por uma outra questão financeira e não agrícola, tá ok? Só para dar uma pequena ilustração, o nosso primeiro slide, para vocês terem ali uma ideia, né? Pode perceber, antigamente, né, bem antigamente lá, na época dos nossos pais, avós, aquela imagem ali da esquerda representava, né, como era a produção agrícola. Não que não existam ainda produções como essa, né, meio arcaicas, mas hoje em dia, né, a agricultura que predomina é aquela da imagem da direita, né? É uma agricultura bem moderna, mecanizada, com máquinas com uma produtividade muito alta. Pode voltar aqui para mim. E isso não se deu da noite para o dia. Teve um longo processo, porque quando você para analisar a história, né, da sociedade, né, há 6, 7, 8 mil anos, não se tinha aquela cultura agrícola que nós temos hoje. Plantar, né, esperar a produção. As pessoas, basicamente, elas viviam da coleta, da caça, da pesca, né? E o mais interessante que a gente pode observar é que, às vezes, né, as pessoas, ao transportarem os frutos da terra, os cereais, por exemplo, né, eles iam andando ali, aí, às vezes, caía próximo, né, aonde eles estavam habitando, né? E aí começava a nascer, né, alguns frutos da terra, tipo, por exemplo, sei lá, depende da área que a pessoa tiver, milho, o trigo, batata, não sei, né? Nascia ali próximo. E aí, né, acredito eu, começou a ter uma ideia, poxa, então tem como eu jogar a semente na terra e eu posso colher esse fruto. Isso vai me ajudar a não ter que andar longas distâncias, tá ok? Vamos aqui a um próximo slide, ok? Ali, na tela. Agricultura ontem e hoje, né? Agricultura no período neolítico, né? Aproximadamente entre 7.000 a 2.500 anos antes de Cristo, caracterizado por inúmeras transformações. E embaixo temos o exemplo de uma agricultura moderna, com tecnologia de ponta, alta produtividade e uso intensivo da terra. Tá ok? Volta aqui para mim. Então, nós podemos observar que, ao longo da história, a tecnologia foi transformando a produção agrícola. E isso também foi interferindo na questão da cidade, porque se antes, né, durante o período da Idade Média, as poucas cidades, os burgos, né, como a gente aprende nas aulas de humanas, estavam meio que subordinadas ao campo. Hoje em dia, o campo está meio que subordinado à cidade, ao mercado, porque tudo que se produz hoje, né, a boa parte dessa produção é para fora, feito com altas tecnologias, né, e tudo muito selecionado, né, para o mercado externo, tá ok? Vamos aqui ao próximo slide, por favor. A industrialização mudou a relação campo-cidade. A revolução tecnológica mudou a forma da sociedade de produzir alimentos. Volta aqui para mim. Então, é o seguinte, daqui a pouco eu vou usar aqui um exemplo dos jogos, que é o seguinte, tenta entender.
uma sociedade cuja predominância é rural, e hoje em dia mais de 85% da população do Brasil, por exemplo, segundo dados do IBGE, pertence à área urbana, à cidade. Então tenta pensar séculos atrás, na qual a sociedade ela era camponesa, vivia do campo. E aí o processo de industrialização começou a transformar essa sociedade. No Brasil, nós tivemos isso ali basicamente na década de 50, 60, ali mais ou menos, com o processo de industrialização da região sudeste, sobretudo Rio e São Paulo. Fez com que a população do campo ficasse menos assistida, né, tivesse vários problemas econômicos e fossem forçados a migrar para o espaço urbano, que no caso do Brasil, como eu falei, região sudeste, sobretudo Rio e São Paulo, tá? E aí causou aqueles problemas de inchaço urbano e tal. Só que bem antes, né, na Europa, na Inglaterra, no século ali, mais ou menos no século XVIII, ocorreu um processo chamado de Revolução Industrial. E eu vou mostrar aqui, né, eu trouxe aqui dois exemplos, né, para ilustrar para você que essa questão do campo, né, e o urbano, tá ok? Podemos observar, né? Eu trouxe esse pequeno dominó aqui de paisagens, por quê? Para dar um pequeno exemplo. Pode ver aqui em volta que a paisagem é o quê? Rural, tá ok? Então, pensa isso aqui como se fosse um feudo, tá? Aqui temos o rei, né? Temos esse castelinho aqui, né? Temos o monarca ou o senhor feudal. E aqui em volta nós temos as seguintes figuras. Temos os camponeses, tá? Né? Que prestam serviço, né? Eles usam a terra desse senhor feudal. E também tem aqui, ó, não sei se você consegue perceber aqui, aqui faz de conta que é uma mini cidade, tá? São os burgos. E acontece o quê? Toda a vida girava em torno da terra. O homem estava preso à terra e ao seu senhor feudal, ok? Aí, no século XVIII, com o processo de Revolução Industrial, agora eu vou mostrar um outro exemplo, aconteceu o quê? Aconteceu que as pessoas que eram do campo, elas tiveram que migrar para as cidades. Por que isso? Porque houve um processo de cercamentos, né? O Estado ele começou a usar as terras para produzir basicamente aquilo que seria usado pelas indústrias. E aqui tem esse pequeno mapinha aqui, em forma de um tabuleiro, que eu vou representar como se fosse na época da Revolução Industrial, tá ok? Então aqui temos, pode ver que o ambiente, a paisagem é muito diferente do outro, né? Temos aqui, né, já o início da questão da construção das rodovias. E aqui acontece o seguinte, os senhores, né, vou mostrar aqui, tá vendo? Os burgueses, né, eles assumiram a questão do poder político e econômico, né? E aí toda a economia que antes era rural, ela passou a ser investida nas indústrias. Então, houve esse boom, né, das indústrias na cidade e acontecia que aquele camponês que era do campo, ele teve que migrar para a cidade para tentar emprego, né? E basicamente com isso você tem a questão do capital, tá ok? Se antes a economia era baseada mais em escambo, né, troca de mercadorias, agora temos o capital e a mudança de transformação desse trabalho aqui. Por quê? Se antes o trabalhador ele tinha certa autonomia do seu emprego, por exemplo, um artesão que fazia sapatos, ele tinha todo o controle da sua produção. Aqui não. Aqui ele vai trabalhar em uma fábrica, tá ok? Para o industrial, em troca de um salário, e ele vai ser apenas uma peça da engrenagem. Ele não vai trabalhar mais para ele vai trabalhar para alguém, para um capitalista, para um burguês, em troca de um pequeno salário. Deu para entender mais ou menos já a lógica de campo e cidade? Então, voltando aqui.
Então, como podemos observar aqui, as transformações tecnológicas, né, que o mundo ele sofreu, alterou as relações de campo e cidade. O campo ele foi se modernizando, exigindo cada vez menos mão de obra, e com isso a cidade ela começou, né, como é que eu vou explicar? Ela se sobressaiu sobre o campo, absorvendo boa parte dessa mão de obra, tá ok? Mas ainda hoje existem agriculturas, tanto as mais modernas como as mais antigas, que a gente pode falar que seria a intensiva e extensiva. Eu vou mostrar aqui nesse próximo slide para vocês darem uma olhada. Tá ok? Observe essa imagem à esquerda. Você pode perceber que ali nós temos, né, uma estufa climatizada com uma área até não tão extensa, onde ali tem a produção de flores, né? Deve ser para vender nesses mercados que vendem flores artísticas, ornamentais, não sei. E à direita, a agricultura extensiva, que é mais tradicional, exige uma área de terra muito mais extensa, tá ok? Pode voltar aqui para mim. Então, a Revolução Verde teve seus pontos positivos e negativos também. Vamos ver quais são eles? Vou dar aqui alguns exemplos na tela. Vamos lá. Pontos positivos: aumento da produção agrícola, com certeza se produz bem mais alimentos, menos vulnerabilidade aos fatores como a chuva, né, enchente, a seca, maior oferta de alimentos. E aos negativos temos o aumento do desmatamento, tem que se desmatar bastante para se plantar alimentos, a utilização de agrotóxicos, venenos ou insumos agrícolas para eliminar as pragas e a contaminação do ambiente e dos lençóis freáticos, quer dizer, pode voltar aqui, das águas subterrâneas. Então, você pode perceber que existem os pontos positivos e negativos desse processo de mecanização, tá ok? E aí, esse processo também gerou a mudança do tipo de trabalho que nós temos hoje na cidade. Quer ver um pequeno exemplo? Aqui, próximo slide. Você lembra que eu falei da questão das indústrias, né? Olha à esquerda, é uma imagem de uma fábrica bem antiga. E à direita, de uma fábrica atual. Percebe? Menos pessoas, mais robotizada, mais tecnologia empregada. Pode voltar aqui. Então, hoje em dia, tanto no meio urbano quanto no meio rural, para certas funções, se exige menos pessoas, porém mais qualificadas. Tá ok? Vamos a um próximo slide. Então, temos aí a transformação do trabalho. Nós tínhamos, por exemplo, o trabalho servil camponês, né, e o trabalho escravagista. E qual é a diferença aqui entre eles? Aqui comigo. O trabalho servil era o camponês que servia a um senhor feudal, por exemplo. Ele não era escravo, não era mercadoria, mas ele era dependente desse senhor feudal, tá ok? Ele usava as suas terras, então ele tinha que pagar os tributos ao senhor feudal. E um escravo também trabalhava no campo, mas era uma mercadoria do seu senhor, então que ele podia ser comprado, vendido. Então, basicamente, apesar deles terem algumas coisas em comum, essa é a principal diferença entre eles, tá ok? Então, amados, meus queridos, vamos agora ao nosso desafio, tá ok? Vamos lá. Qual das imagens abaixo representa uma evolução tecnológica no meio agrícola? Bota o reloginho aí, meu povo! Ok, atenção, olha a resposta aí, letra C. Podemos observar que essa imagem, ela com certeza, pode voltar aqui para mim, representa, né, uma produção agrícola mais moderna, mais mecanizada. Tá ok, pessoal? Então, olha só, eu fico feliz por vocês estarem aqui, continue assistindo às aulas, tá bom? Tô sem a minha marca hoje, que é a claquete, mas eu vou fazer
com a mão, então, tá? Como símbolo, né, dessa claquete que tá sempre comigo. Então, ó, um beijo, até a próxima, tchau!